Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. No vídeo de hoje vou fazer uma análise pós essa rodada de sexta-feira, uma rodada histórica, afinal marcou 73 pontos de Luka Doncic, se tornando aí o quarto maior pontuador da história em um único jogo. Vou falar sobre os placares dos outros jogos, os destaques de cada jogo e falar também de quem foram os destaques da rodada. Na verdade, mesmo com a atuação de 73 pontos do Luka Doncic, tivemos mais alguns destaques e vou falar aqui então. São três destaques na rodada de ontem. Vou fazer uma projeção para a rodada de hoje, uma projeção tática, técnica e uma leitura de mercado à procura de valor para que a gente possa fazer algum investimento dentro do mercado de apostas esportivas. Depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e antes de continuar aqui com o vídeo, gostaria de aproveitar o espaço para pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, para fazer com que o YouTube entenda que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. A forma que você tem de fazer isso é muito simples, é apenas deixando seu like, seu comentário. Se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, fique à vontade. Também fique à vontade, seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essa é a sua forma de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Rodada de ontem então, sexta-feira, com bons jogos, já começando às 21 horas, Atlanta Hawks contra Dallas Mavericks, vitória do visitante por 148 contra 143, com a ausência de Kyrie Irving. Luka Doncic pode dizer que venceu o jogo sozinho, ele fez nada mais nada menos do que 73 pontos, 10 rebotes e 7 assistências nos 45 minutos que ele ficou em quadra. Ele ficou com 17 de 20 dos arremessos de 2 pontos, com 85% de aproveitamento. Dos arremessos de 3, 8 de 13 com 62% de aproveitamento, além de ter ficado com 94% de aproveitamento nos arremessos livres, concluindo 15 das 16 tentativas, então se tornando aí o quarto maior pontuador da história em um único jogo. Isso não acontecia um jogo de mais de 70 pontos desde Kobe Bryant em 2010, agora não vou me lembrar direito o ano, mas desde os anos 2000 que Kobe Bryant fez um jogo para mais de 70 pontos, mas tivemos aí o aniversário de morte do Kobe Bryant, então nada mais nada menos do que 73 pontos, 10 rebotes e 7 assistências para Luka Doncic. Com o Trae Young em quadra, ele foi o destaque fazendo um double-double, ele anotou 30 pontos, 1 rebote e 11 assistências, ele que foi trocado pelo Luka Doncic, era para o Luka Doncic ser jogador do Atlanta Hawks, depois de alguns anos ele volta em Atlanta e mostra. Não vou dizer que foi uma má escolha do Atlanta Hawks, afinal o Trae Young também é um bom jogador, mas acho que ficou esse gostinho aí de querer provar alguma coisa para o Atlanta Hawks, afinal eles trocaram o Luka Doncic pelo Trae Young e ele vai para Atlanta e anota nada mais nada menos do que 73 pontos. Finalizar então esse jogaço aí, vamos falar agora sobre Charlotte Hornets e Houston Rockets. Lembrando que bateu esse lei Atlanta Hawks a 2.30, eu disse que tinha muito valor, mas eu esperava mesmo que Luka Doncic e Kyrie Irving jogassem. O Kyrie Irving ainda é ausência com uma lesão no dedão. Ele acabou não jogando, mas mesmo assim bateu esse lei Atlanta Hawks a 2.30. Eu acabei ficando de fora. Charlotte Hornets contra Houston Rockets. Vitória do Houston Rockets por 138 contra 104. Com Victor Oladipo ainda fora, Jalen Green anotou 36 pontos, 9 rebotes e 4 assistências. E Cam Whitmore com 24 pontos, 11 rebotes e 2 assistências. Para o time do Charlotte Hornets, ainda sem Kyle Lowry, que foi transferido aí do Miami Heat, Miles Bridges anotou 21 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. E LaMelo Ball 15 pontos, 2 rebotes e 8 assistências. Indiana Pacers contra Phoenix Suns, vitória do Indiana Pacers por 133 contra 131, ainda com a ausência de Tyrese Haliburton. Pascal Siakam mais uma vez jogou para mais de 30 pontos, precisamente ele anotou 31 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Obi Toppin anotou 23 pontos, 11 rebotes e 3 assistências, e Jalen Smith 13 pontos e 10 rebotes. Devin Booker anotou 62 pontos, 5 rebotes e 4 assistências para o time do Phoenix Suns, foi um dos destaques da rodada, junto com Kevin Durant, que anotou 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, e também foi um dos destaques do time do Phoenix, porém não foi o suficiente para parar o Indiana Pacers, que em casa vem jogando muito bem, junto com ainda mais jogando muito bem, mesmo com a ausência da sua principal estrela aí no momento, Tyrese Haliburton. Bateu então esse lei Phoenix Suns a 1.61, devido ao back-to-back eu acabei ficando de fora. Tyrese Haliburton não foi para o jogo, então
foi fundamental para eu tomar a minha decisão de ficar de fora, mas eu tinha dito no vídeo anterior que tinha valor esse Day Phoenix Suns, não só tinha como teve, bateu esse Day Phoenix Suns a 1,61. Às 21h30, Toronto Raptors contra Los Angeles Clippers, vitória do Los Angeles Clippers por 127 contra 107, com o primeiro triple-double do James Harden, fazendo 22 pontos, 10 rebotes e 13 assistências. Mason Plumlee anotou 12 pontos, 12 rebotes e 3 assistências e foram os destaques para o time de Los Angeles. Para o time de Toronto, Scott Barnes anotou 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Às 22 horas, Memphis Grizzlies contra Orlando Magic. Mesmo com todos os desfalques, eu tinha precificado e tinha aparecido o valor para esse lei Orlando Magic a 1,52. Bateu esse lei Orlando Magic, afinal o Memphis Grizzlies venceu por 107 contra 106. Olhando o placar, até que não teve tanto valor assim, afinal eu fiquei de fora por causa das ausências do Memphis Grizzlies, ainda sem Desmond Bane, sem Marcus Smart, sem Ja Morant, então acabou sendo aí fundamental e bem decisivo para eu tomar a decisão de ficar de fora desse jogo, mas acabou batendo então esse lei Orlando Magic a 1,52. Na vitória do Grizzlies, Jerry Jackson Jr. foi o destaque com 30 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. E para o time visitante, Paolo Banchero foi o destaque para o time da Flórida, fazendo 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Milwaukee Bucks contra Cleveland Cavaliers, bateu esse lei Milwaukee Bucks a 1,49. Eu também esperava que Darius Garland e Evan Mobley fossem para o jogo para então tomar essa decisão de fazer essa entrada em lei Milwaukee Bucks a 1,49. Na real eles foram ausência, mas Donovan Mitchell anotou 32 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. E Jarrett Allen 24 pontos, 14 rebotes e 1 assistência. E foram os destaques para o time do Cleveland, que venceu por 112 contra 100 o time de Milwaukee. Damian Lillard anotou 22 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Giannis Antetokounmpo e Brook Lopes anotaram um double-double cada um, sendo 22 pontos, 11 rebotes e 9 assistências para o grego. E já para Lopes, 11 pontos e 12 rebotes, batendo então esse lei Milwaukee Bucks a 1,49, uma ótima vitória do Cleveland Cavaliers. New Orleans Pelicans contra o OKC, vitória fácil aí do OKC por 107 contra 83, com mais um show de Shai Gilgeous-Alexander, que anotou mais de 30 pontos novamente, anotou 31 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, e Chet Holmgren anotou um double-double, fazendo 20 pontos e 13 rebotes. Para finalizar a rodada, às 23h30, San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers, vitória do San Antonio Spurs por 116 contra 100, Jeremy Sochan anotou 31 pontos, 14 rebotes e 2 assistências, Victor Wembanyama anotou mais um double-double para sua carreira, fazendo 23 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, e Keldon Johnson anotou 21 pontos, 16 rebotes e 1 assistência. Para o time visitante, Alfred Simons anotou 40 pontos, 2 rebotes e 10 assistências, e DeAndre Ayton anotou 20 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Finalizada a rodada de ontem, rodada de hoje que tem início às 14 horas, Detroit Pistons contra o Washington Wizards, apareceu o valor para esse lei Detroit Pistons a 1,83, caso seja o time titular ali do Washington Wizards, é um time bom, com Jordan Poole, com Kyle Kuzma, é um time ótimo em relação ao Detroit Pistons, em relação aos outros times da NBA, é um time ruim, mas em relação a esse confronto equilibrado, eu acho que tem sim chances de ganhar em Detroit e bater esse lei Detroit Pistons a 1,83. Às 17 horas, New York Knicks contra Miami Heat, expectativa é de um jogaço, provavelmente eu acho que o New York Knicks irá vencer essa partida, mas na minha precificação não peguei valor, não apareceu valor para nenhum dos lados, vou ficar de fora desse jogo. Às 19h30, um jogo que eu não quero perder por nada, Denver Nuggets contra Philadelphia 76ers, um confronto direto aí, valendo o título, valendo playoffs, provavelmente esses times irão se enfrentar ainda em alguma fase mais decisiva, então acredito que o valor apareceu mesmo para esse lei Denver Nuggets a 1,55, mas eu acho que não será tão fácil assim para o Philadelphia 76ers vencer o atual campeão da NBA jogando em Denver, onde é muito forte. Afinal, Denver vem de uma derrota aí com, se eu não me engano, com um triple-double do Nikola Jokic, ou um double-double. Acho que foi um triple-double do Nikola Jokic, mas o Denver Nuggets acabou perdendo. Então o Philadelphia 76ers vai a Denver, no Colorado, enfrentar o atual campeão da NBA. E pode ser que tenha valor esse lei Denver Nuggets a 1,55. Claro que vai depender muito das formações de ambos os times.
Às 20 horas, Brooklyn Nets contra Houston Rockets, eu até soube precificar, mas não apareceu o valor na minha precificação, então vou passar direto aí para o jogo das 21 horas, Boston Celtics contra Los Angeles Clippers, mais um confronto aí, na minha opinião, confronto de playoffs, confronto de jogos decisivos, na minha opinião apareceu aí valor para esse lei Boston Celtics a 1,41, mas eu acho que o Boston Celtics é um time melhor do que o Los Angeles Clippers, não só no papel, mesmo com as dificuldades de fechar os seus jogos, que é a mesma dificuldade do Los Angeles Clippers, também tem aí o fator back-to-back do Los Angeles Clippers, por isso essas odds estão assim, botando o Los Angeles Clippers como um underdog e muito underdog, botando favoritismo imenso para o Boston Celtics. Sendo assim, vou ficar de fora. Me interessava mais mesmo fazer um lay Los Angeles Clippers mais a 3,65, muito fora de cogitação. Charlotte Hornets contra Utah Jazz, na minha opinião, uma odd desregulada, afinal o time dos Hornets não é um time bom, é verdade, mas com Lamelo Ball e com o Brandon Miller, caso eles vão para o jogo, jogando em casa, eu acho que tem condições de vencer o Utah Jazz, que jogando fora de casa é um time muito mais ou menos, é verdade que teve a volta aí do Larry McKinney, mas o Utah Jazz vem se mostrando muito melhor jogando em casa do que jogando fora de casa, sendo assim essas odds estão um pouco desreguladas para Back Hornets a 4,70 ou Lei Utah Jazz a 1,28. Confesso que talvez não farei nada, afinal esse time dos Hornets não me passa credibilidade, não me passa... É... Não é um time decisivo em que eu possa investir um dinheiro, possa me investir, me comprometer financeiramente e mentalmente, então vou acabar ficando de fora. Às 22 horas, Milwaukee Bucks contra New Orleans Pelicans. O bom time do New Orleans Pelicans vai enfrentar o Milwaukee Bucks, que vem de derrota. Back-to-back dos times aí. Pareceu o valor para esse lei, Milwaukee Bucks a 1,54, mas provavelmente eu ficarei de fora. Afinal, é muito complicado ficar contra o Milwaukee Bucks quando eles jogam em casa. Aconteceu ontem a vitória aí do Cleveland Cavaliers, então acho que isso também é um fator importante e determinante para que o Milwaukee Bucks vença a partida de hoje. Sendo assim, me interessava aí um lay New Orleans Pelicans, mas a 2,98 ficou muito alto. Se cair ali para perto dos 2,70, até mesmo 2,80, provavelmente estarei fazendo essa entrada. Às 22h30, Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers, clássico aí da Califórnia. Provavelmente aí teremos time titular tanto para o Golden State Warriors quanto para o Los Angeles Lakers, afinal também é um jogo que coloca frente a frente aí times campeões da NBA, times que disputarão playoffs também. No momento o Golden State Warriors está fora até mesmo do play-in, mas temos aí muita coisa, muita água para rolar ainda, e acredito que o Golden State Warriors, caso queira chegar aos playoffs, esse jogo contra o Lakers é muito importante, porém o valor apareceu para a lei Golden State Warriors a 1,93, afinal acho que o time titular do Los Angeles Lakers, quando todos juntos, é um time desorganizado sim, mas em relação ao Golden State Warriors consegue ser mais organizado do que o time de São Francisco. San Antonio Spurs contra Minnesota Timberwolves, um favoritismo imenso aí para o Minnesota Timberwolves, até mesmo levando em consideração o back-to-back do San Antonio Spurs, o underdog aí imenso para o San Antonio Spurs, uma odd de 5,2. Vou ficar de fora, me interessava um lay Spurs, mas a 5,8, bem fora de cogitação. Às 23 horas, para finalizar a rodada, Dallas Mavericks contra Sacramento Kings. Pode ser que tenha valor esse lei Dallas Mavericks a 2,32, levando em consideração o back-to-back e o jogo duro que foi ontem contra o Atlanta Hawks. A pontuação do Luka Doncic, eu tinha dito isso do Jason Tatum, tinha dito isso do Joel Embiid quando ele fez mais de 40 pontos. Teve algum outro jogo que eu levei em consideração isso, falei, provavelmente ele não fará 40 pontos de novo, afinal foi uma marca histórica aí, e no jogo seguinte ele anotou novamente 40 pontos, então Luka Doncic após ter anotado 73 pontos, eu não duvido se ele jogar para mais de 30 pontos nesse jogo contra o Sacramento Kings, mas não sei se será o suficiente para vencer a partida, sendo assim, talvez esse lei Dallas Mavericks a 2,32 tenha valor, mas esse lei Kings a 1,79, caso seja o time titular ainda do Dallas Mavericks, Kyrie Irving provavelmente não voltará, ainda está com lesão no dedão, caso seja o time titular do Sacramento também, há de se olhar com carinho para esse jogo aí. Do mais, quero desejar a todos um bom final de semana, um feliz sábado e uma boa sorte. Até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de hoje e projetando a rodada de amanhã. Um abraço e até lá!